volvimos com este segundo bloco entre prosa e segredos, e no fronte dois renomados escritores contemporâneos, Douglas Diegues e Joca Teron, ambos autores de uma escrita conceituada que integra coletâneas nacionais e estrangeiras. Teron acaba de lançar um romance considerado ambicioso pela crítica, Noite Dentro da Noite, uma autobiografia ambientada na neve, no Paraná, depois dos confins de Mato Grosso do Sul. A narrativa culmina com a abertura democrática no Rio de Janeiro. Quais os segredos revelados ou ficcionados sobre esses anos de chumbo? Olha, o grande segredo desse romance é o protagonista, é a identidade do protagonista, né? Porque ele não tem nome, ele é um cara que é designado apenas por você, o romance é todo narrado na segunda pessoa. Então ele é como se fosse uma figura, dessas figuras de revista, figuras de recortar, que tem uma silhueta tracejada assim. Ele é um personagem à procura do seu próprio conteúdo, do que lhe preenche, ou preencheu o passado e lhe preenche no presente. Então, o grande segredo do livro é justamente essa figura que é contada pelos outros. É alguém que vai à procura de outros personagens para que esses outros personagens lhe contem quem ele é, né? Nesse sentido, assim, o personagem é um pouco simbólico da nossa própria condição de brasileiros, né? Porque, como dizia o Ivan Lessa, o brasileiro a cada 15 anos esquece o que aconteceu nos últimos 15 anos. E, nesse sentido, ele é um personagem que foi enxertado na história de uma família a qual ele não pertence, ou acha que não pertence. É um segredo importante para a narrativa. E ele busca, ao saber buscar de si, ele acaba descobrindo assim, uma história de 100 anos dessa família e, em consequência, de 100 anos daquele pedaço do continente onde a maior parte da história se passa, que é na região fronteiriça do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. O presente da história do romance é 1989. Então ele volta, ao procurar o seu próprio passado, ele volta 100 anos no tempo, na medida em que ele vai encontrando os outros narradores, os verdadeiros narradores da história. Um deles é o Kurt Meyer Clason, um importante tradutor alemão, tradutor do Grande Sertão Veredas, e os outros são tios dele. Um tio que é ex-guerrilheiro do MR8, um guerrilheiro que aderiu à luta, e um outro, um fazendeiro da fronteira, mas que desejou ser poeta e que nunca conseguiu e tal. Então, essa busca o leva a 100 anos no passado, né? Então, os grandes segredos são todos os segredos que permeiam a história, porque a história é só aquela que é registrada de alguma maneira nos livros, mas assim como a autobiografia do personagem é designada por esse artigo poderia ser outra, não é? E a nossa história social, história civil, história de uma nação, ela é uma história, mas certamente é uma história construída com outras histórias que são todas soterradas ou enfiadas debaixo do tapete. Então, os grandes segredos todos perseguidos por esse personagem, além dos seus próprios mistérios, são os segredos dessa história familiar que permeia de alguma maneira a história do continente. E a sacação desse romance é você transitar em vários gêneros. E eu queria saber, ele é autobiográfico também, né? Você já admitiu isso. Gêneros literários, Sim. Bem, eu acredito assim que o romance, a célula constitutiva do romance é o conto. Então, se você pegar os grandes romances da história, assim, grandes clássicos e tudo mais, você vai perceber que eles são constituídos por contos atrás de contos, ou contos dentro de contos que se somam e se multiplicam, tá certo? Sim. São histórias que se repetem e se generam umas dentro das outras e se repetem e se replicam. Então, o livro ele é uma constituição, ele é formado por contos. Conto é arte da Ou síntese, novelas episódicas. Eu gosto de pensar que são pequenas novelas intercaladas, assim, uma novela que termina, que é colada a outra e que dá um início em uma outra história, e assim
vai por diante. Você diria que o conto é a arte da síntese para você? Não, eu acredito que certamente a narrativa é a síntese do ser humano, porque quando dois garotos se encontram no pátio da escola, quando nós ainda temos poucas ferramentas de comunicação, né? A linguagem, uma criança ainda não é totalmente dona da sua linguagem, eles usam histórias para se comunicar. Então um garoto chega na escola e conta uma história para o outro, e o que o outro faz? Ele devolve uma história. Então a narrativa, ela é constitutiva do ser humano. Ela sim, a ficção, ela é uma espécie de síntese do melhor que o ser humano tem, que é a sua capacidade de imaginar. E você considera que as fronteiras são híbridas do ponto de vista linguístico, cultural e até mesmo espiritual? A fronteira é a verdadeira condição, né? O ser humano é um ser fronteiriço por excelência, e na fronteira nada, o que nos outros lugares geralmente socialmente constituído, a fronteira desmente. Acredito que a ficção, uma das grandes missões da ficção é trabalhar contra a ideia do realismo, a ideia do nacional. E a ideia do nacionalismo ou do nacional é a primeira que nos é dada sem que nós possamos fazer nada contra ela, né? A primeira coisa que você faz é que, ao nascer, lhe dão um nome e lhe dão uma nacionalidade. Você nasceu num determinado lugar. É a primeira coisa contra a qual o escritor deve se rebelar. Essa coisa que lhe é atribuída, esse fato, e que a ele é dado como feito, tá certo? Então você, obrigatoriamente, o escritor, ele tem que lutar contra esse dado que lhe é atribuído, contra essa herança não desejada. E nesse sentido a fronteira é muito simbólica, porque ela representa justamente e ainda mais nos dias de hoje, com esse acirramento e o ressurgimento de nacionalismos e fascismos execráveis, a fronteira representa como a nossa natureza é melíflua, permeável, cambiante, né? Então, eu gosto da fronteira por ela representar tudo isso. E a Lutano diz que achou o livro seu lá em Assunção, né, Lutano? Reza a lenda que você também enveredou nesse caminho da La Cartoneira, né? Queria que você falasse um pouco disso, claro, da importância da La Cartoneira, dessa editora. Os argentinos são mestres em inventar, fazer invenções que têm uma repercussão social importante. As cartoneiras são importantíssimas. Nesse período da grande crise argentina de 2001, 2002, também surgiu a Ocas, que é uma revista que se esparramou pela América Latina inteira, que é vendida por moradores de rua, e hoje lá em São Paulo ainda existe, eu não sei se em outros lugares existem, mas é uma coisa importantíssima, e todas têm um cunho social, porque a cartoneira, quando surgiu lá, criada pelo Cucurto e Barilaro, eles compravam papel por um preço melhor, superior ao que os vendedores, aos vendedores, catadores de papel das ruas obteriam caso fossem vender para reciclagem normal, né? Além disso, eles sempre envolveram crianças na realização, na confecção dos livros. Não estou dizendo que eles praticavam a exploração do trabalho infantil, da mão de obra infantil, não. Era tudo criado de uma maneira educativa, pedagógica, e no sentido de ensinar tanto a arte, que era usada para a criação das capas, mas também a manufatura e o artesanato da criação editorial, né? Uma coisa maravilhosa, imprescindível, e uma grande maneira também de você reciclar a matéria bruta ali, que era o papelão, que ia ser reciclado de qualquer maneira. E além disso, as cartoneiras, elas serviram e se esparramaram por todos os países da América do Sul, inclusive no Paraguai, é capitaneado pelo Douglas Diegues, a Didi Cartoneira? Didi Jumbo. E foram fundamentais também primeiro, para difusão da literatura de todos os países, porque, como você sabe, o que é mais difícil é fazer com que a gente difunda
É curioso, porque o Paraguai e o Uruguai estão um ao lado do outro e essa difusão é difícil. Brasil tem fronteira, faz fronteira com todos esses países irmãos aqui de baixo, no entanto, a troca de cultura, de informação através de cultura literária é cada vez mais difícil. Por quê? Porque tudo precisa ser publicado na Europa e para vir para cá, para as filiais, tá certo? As grandes multinacionais são europeias, são espanholas, são portuguesas, são francesas, etc. Então, nós produzimos aqui, isso é enviado para lá e lá eles distribuem mal e porcamente para onde eles querem. As pequenas editoras, as cartoneiras, assim como todas as editoras independentes do continente, elas são fundamentais para a difusão do que é produzido e para a troca de fluidos literários, digamos, entre países que são tão próximos, têm uma cultura tão semelhante, tão parecida e tem tantas diferenças linguísticas, apesar de, embora compartilhem de uma mesma língua mater, e é fundamental, esse é o papel fundamental que elas têm cumprido, ou seja, de semear e fazer essa transfusão sanguínea e fundamental entre fronteiras. A prosa tá boa, mas vamos com um breve intervalo e na volta hablamos mais um pouquinho com esses chicos tutti buena onda. Voltamos já.